Olá, o tema que eu escolhi hoje para falar foram várias lembranças da minha infância. O tema é o seguinte: o medo, ele pode te impulsionar. Vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Eu lembro quando era criança, existiam personagens folclóricos aqui em Recife, eu sou de Recife, Pernambuco, onde as pessoas escreviam nos jornais, né, e metia medo na população. Era o Papa Figo, personagem que estava metendo medo nas crianças aqui em Recife, e acharam um pouco, começaram a discorrer que existiam dois tipos de Papa Figo, ou seja, esse personagem ele ia atrás das crianças, né, para roubar as crianças e comer o fígado delas. Então, existia um Papa Figo que era normal, né, como paletó e gravata, dava pelas ruas de Recife, e existia outro Papa Figo que era uma pessoa muito cabeluda, de orelha grande, unhas enormes e muito sujo. E as crianças ficavam morrendo de medo de andar sozinho, principalmente à noite em Recife. Outros personagens, como Comadre Fulozinha, como a Perna Cabeluda, como o Bio do Olho Verde, e muitos mais. Eu não vou nem contar os detalhes de cada história folclórica dessa, porque pode ser que você não durma hoje à noite. Mas o medo sempre nos acompanhou, de uma maneira engraçada, mas para as crianças não, era uma maneira muito séria de enfrentar tudo isso com muito medo, ou não. Eu lembro que eu sou da época do primeiro filme Planeta dos Macacos. Né? Tiveram algumas versões mais modernas, mas o primeiro, eu adorava aquele filme, mas eu tinha muito medo quando eu ia dormir à noite. E eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, que eu tenho certeza absoluta que quando eu ia dormir à noite, eu via sempre aquele macaco que era da história do planeta dos macacos, era o pior, que acho que era Urco, né? E ele era o malvado que batia nos seres humanos e tudo mais. Quando eu ia dormir, eu tinha certeza que eu conseguia vê-lo ao lado ele. Isso aqui a mente prega, né? São imagens que nos deixam ali à noite, e eu dormia com o lençol em cima do rosto, e com meu revólver de plástico debaixo do lençol, querendo me proteger. Esse é um medo que participa quando a gente é criança, na infância. Né? E eu pergunto, e o medo de hoje, quando adulto? Será que nós carregamos todo esse medo que nós tínhamos em criança, quando éramos mais jovens, né, e fomos carregando isso dentro do espírito, dentro do nosso comportamento quando adulto? Eu vejo hoje, ao dia a dia, muitas pessoas com receio de tomar a frente de algo. Coisas simples, como também coisas mais sérias. Coisas simples, por exemplo, tomar medo, tomar a iniciativa de procurar a menina ou a moça que deseja namorar, né, de chamar para conversar e tudo mais. São medos saudáveis, né? Mas existem outros medos que estão aterrorizando os nossos amigos e seres humanos, que é o medo de enfrentar a própria luta. Nós passamos por situações delicadas nesses últimos anos, né, principalmente depois da pandemia. Nós começamos a observar que existe uma grande quantidade de pessoas depressivas, ansiosas e com medo de tudo. Pasmem, mas existem pessoas que ainda não conseguem sair de casa. Síndrome do pânico. Não consegue sair de casa com medo de ficar doente, com medo de morrer, com medo disso, com medo daquilo. Eu gostaria de discorrer um pouco em relação a isso, porque é o medo que ele pode te impulsionar. O meu foco profissional é muito em cima das empresas. Eu trabalho focado para mudança de comportamento na área comercial. Ou seja, eu faço com que os gestores, líderes e vendedores tenham um outro olhar em relação aos seus desafios. E com isso, ele possa se comportar de uma maneira mais proativa para que alcance mais os seus resultados. Ou seja, muitas vezes não precisa a gente mudar a equipe para poder ter outros resultados. O que nós precisamos é mudar o comportamento da equipe existente. Este medo, ele pode ser uma grande ferramenta para o nosso impulsionamento. Quando nós entendemos e reconhecemos que nós temos medo de alguma coisa, em vez de ficarmos parado, congelado, como todo animal irracional, né, nós somos racionais.
Nós podemos usar de uma forma diferente, estrategicamente diferente. Ferramentas como planejamento, análise de situação, plano de ação, saber como eu me comporto agora e como eu devo me comportar no futuro, o que realmente eu quero e onde estar. Tudo isso faz com que a gente mude um pouco a maneira de entender esses medos. Quantas pessoas talentosas nós conhecemos no nosso dia a dia, próximos da gente, que a gente vê que ela tem condições de muito mais além, mas ela não vai. É como se tivesse duas bolas de ferro amarradas nos pés, né, segurando ela à terra e dificultando o seu lançar, né, o seu voo, o ser próspero. Então, gente, o medo, ele pode nos deixar mais atento, mais precavido, mais preparado. Não use o medo hoje, em adulto, para que você não possa realizar tudo aquilo que você quer. O grande diferencial das pessoas que tiveram muito sucesso na vida e as pessoas que não tiveram é porque elas começaram a entender que ela dependia dela, das suas ações, das suas iniciativas, do soltar das amarras do medo, da coragem. Muitas pessoas tiveram sucesso sem ter muito conhecimento, sem ter base educacional. Foi mais pela coragem. Se apegue à coragem. Se proteja da negatividade. Ande com pessoas que possam te ajudar, te impulsionar. Não tenha medo. O grande diferencial em relação ao mercado que nós vivemos e trabalhamos e participamos é que sempre vai haver uma divisão. Pessoas com iniciativa e coragem e pessoas apáticas e com medo. Pensa nisso. Uma sugestão. Ao dormir hoje à noite, faça uma prece. Não tenha medo dos personagens folclóricos quando criança. Eles não existem mais. Tô brincando, minha gente. Tenha coragem. Vá em frente. Se impulsione. Você pode. Com certeza você pode. Dê apenas o primeiro passo. Os demais vêm a seguir. Sucesso para você e para todos aqueles que você deseja. Até a próxima.